pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yane, eu sou aqui de Barra dos Coqueiros, Sergipe, e este é o canal Vida Sem Ensaio. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que pra mim foi algo um pouco difícil de entender, certo? A minha identidade. Eu acho que não só eu, mas como outras pessoas também têm essa dificuldade. Quem realmente eu sou? Nós às vezes acabamos deixando de ser quem realmente somos, porque queremos pertencer. O ser humano, ele tem aquela necessidade de pertencimento, né? Quer pertencer a algum grupo, quer pertencer à família, quer pertencer a um grupo de amigos, quer pertencer. E na busca desse pertencimento, ele acaba querendo ser validado a maior parte do tempo, né? E aí você acaba perdendo sua identidade na busca por essa validação, para ter esse pertencimento. Então, durante esse processo, eu precisei ler muita coisa, porque eu tava assim, me sentindo perdida. Eu tinha esse problema de querer agradar as pessoas, eu não sabia dizer não. E isso realmente é um problema para mim, para você, para qualquer outra pessoa. E eu precisei buscar, li bastante. Hoje eu vou falar apenas de alguns livros que me ajudaram durante esse processo. Os primeiros foram esses aqui, certo? Esse aqui, na verdade, o primeiro que eu li foi esse devocional aqui, Café com Deus Pai. Ele é bastante conhecido, né? E essa edição aqui foi a de 2024. Foi o primeiro devocional que eu li. Confesso que eu não levava a risca, eu não levava certinho assim, não fazia leitura diária. Mas eu li, tem algumas partes aqui, ó, que vocês vão tá vendo? Tem as anotações, mas tem outras que não tem, porque eu não li, não estava lendo certinho. Li assim, quando, hoje eu vou ler. Certo? E as coisas não são dessa forma, né? A gente tem que levar a sério tudo que a gente faz. Então, o primeiro devocional que eu comecei a ler foi esse, em 2024. Quando foi em 2025, as coisas assim, não é que começaram a piorar, mas sabe aquela necessidade que você sente de tipo, eu preciso me encontrar, quem eu sou de verdade? Aquela coisa vai lhe incomodando, lhe incomodando, lhe incomodando, lhe incomodando, e aí você, tipo, não, eu preciso buscar alguma coisa que me ajude a me entender. Foi isso que eu fiz. Eu conheci essa Bíblia aqui de estudo. Acho que a claridade não vai deixar vocês assim, ficou melhor. Essa Bíblia de estudo, da Joyce Meyer, certo? É a Bíblia da Vida Diária, com notas e comentários da própria Joyce. Essa Bíblia é maravilhosa. Eu já tive outras Bíblias durante a minha vida, certo? Mas nenhuma como essa. Porque as outras eu tentava ler, mas eu não entendia nada. Era uma linguagem difícil. E essa não, essa tem uma linguagem facilitada. Qualquer um que lê consegue entender. Então essa Bíblia me ajudou bastante. Essa Bíblia foi o presente do meu avô Duda. Ele me deu ano passado. E eu digo assim que de todos os presentes físicos, né? Eu não falo de amor, carinho, essas coisas não, mas de todos os presentes físicos que ele me deu, a que foi o maior presente de todos que ele deixou pra mim foi essa Bíblia, certo? Gente, desculpe, eu vou me emocionar. Então, assim, vai ser um texto narrado pra não aparecer com essa cara aqui assim. Perdão. O outro livro foi esse aqui, Café com Deus Pai, edição 2025, foi presente da minha mãe. Eu li, fiz o devocional. Também não fiz assim, ó, completo, tá vendo? Tem umas partes que eu leio, outras não. Na verdade, eu acabei lendo a maioria.
Mas nem sempre eu fazia as anotações. Esse daqui eu não li, esse daqui eu li. Aí vem esse aqui eu li, mas eu não fiz anotação, tá vendo? Também me ajudou. Aí ano passado também teve esse devocional aqui, Mulheres, da Viviane Martinello. Esse aqui eu comprei quando eu conheci a autora, né? Ela hoje, se não me engano, ela é pastora. Eu não acompanho, eu comprei esse livro, esse devocional, e comprei um livro também, que são Mulheres Improváveis, certo? Muito bom o devocional dela. Eu li todo certinho, fiz anotações, eu botei até post-it aqui, porque não tem um lugar onde escrever, né? Só ler, não tem nada pra você anotar, eu coloquei alguns post-its. Esse aqui também, A Vida Dela. Esse aqui eu já comprei no final do ano passado, esse devocional. Então eu já comecei a ler a partir do dia que ele chegou, né? Deixa eu ver aqui. Eu comprei ele em exatamente 18 de agosto, foi quando eu comecei a ler. Ele tá grifado, mas ele tá grifado a lápis. Aí não vai dar pra ver. E aí depois eu comecei a grifar, acho que também não dá pra ver, mas no marca-texto. E esses aqui estão a lápis, tá vendo? Porque todo livro que eu leio eu costumo grifar. Se pegar a minha Bíblia lá, tá toda rabiscada, toda grifada. E esse aqui foi um livro, O Poder da Esperança. Não sei como esse livro chegou até mim, confesso, não sei. Eu tava organizando umas coisas no meu quarto, uns livros, e encontrei esse livro lá. Na verdade, um só não, encontrei dois. Um eu dei até a uma amiga minha ano passado, Eduarda. E esse livro também, ele é maravilhoso, O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Ele é maravilhoso. Ele é de Julian Melgoza e Michelson Borges. Acho que é esse, né? O nome dos autores. Tem aqui na frente, tá vendo? Não sei se a pronúncia foi certa. Julian. Dá pra ver? Aqui. Também é bastante interessante. Então, esses aqui foram os livros que me ajudaram no início, né, da minha busca de identidade. Nenhum deles aqui nenhum deles supera a Bíblia. Nenhum. Que é um livro diário para você ler todos os dias, que vai trazer a você muito conhecimento, muito ensinamento. É esse aqui, a Bíblia. Eu falo dessa porque essa daqui foi a que me ajudou, mas qualquer outra Bíblia que você tenha em casa, que você comece a ler, vai lhe ajudar. Aqui traz, é um ensinamento pra vida, gente, é um ensinamento pra vida. Isso aqui foi o que me ajudou, que tem me ajudado, e eu digo ao meu filho até, se eu soubesse o quanto era bom ler a Bíblia, eu já tinha começado isso há muito tempo atrás. Mas é isso, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito sobre essa busca da identidade, sobre essa questão de pertencimento, para quem precisa, para quem passou por esse processo igual a mim, teve essa dificuldade, sofreu com isso, porque a pior coisa é você querer viver para agradar os outros e você não saber quem realmente você é, porque você está buscando ali pertencer a algum lugar. E a gente querendo pertencer, a gente buscando validação, a gente buscando aprovação o tempo todo das pessoas, porque era assim que eu estava vivendo. Eu não dizia não para não desagradar. Eu tava o tempo todo fazendo algo pra... fulano vai gostar. Fulano precisa. Eu tava sempre me importando com as pessoas, sempre colocando o outro acima de mim. E esquecendo de mim, e adoecendo, esquecendo de mim. Sempre me importando com o outro e esquecendo de mim. Então, eu tava sem identidade. Porque às vezes eu dizia assim, eu não quero fazer isso. Mas eu ia lá e fazia contra a minha vontade. Eu não sabia quem eu era. As pessoas falavam... Um tiquinho assim que falassem de mim, eu... já ficava triste, eu ficava arrasada. Ai, Anny, você é isso, coisa que eu sabia que eu não era, mas a pessoa falava e isso me magoava, isso me deixava triste, isso me afetava. E hoje você pode falar o que quiser de mim, eu não sou. Se você falar o que eu não sou, não vai me afetar. Então foi um processo, dói demais, é muito dolorido, doloroso.
Estou na dúvida. Mas eu sei que dói muito. Dói de sangra, sabe? E hoje, graças a Deus, eu não sofro com isso. E eu vou narrar esse texto enquanto eu organizo algumas coisas, para o vídeo também não ficar muito longo. Então eu vou ser breve, certo? Eu só passei aqui para falar, aparecer mesmo, para dizer que essa continuação desse vídeo vai ser narrada e que terão sim alguns vídeos no canal que eu vou precisar narrar, que eu não vou poder ficar falando muito tempo com vocês, certo? Querendo ou não, vocês sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo. Gravar demanda tempo, e tempo é uma coisa assim que eu não tenho muito. Tempo é muito precioso, né? Tenho outras coisas pra fazer, então eu vou precisar gravar, mas só depois eu vou poder fazer a narração. Porque quando a gente para pra falar, a gente demora muito. E se deixar aqui eu fico falando, que era algo que eu tinha dificuldade, mas eu tô quebrando isso, certo? Então, sente no sofá, pega um café e continue me acompanhando, certo? Um beijo e fique com Deus. Não vou poder aparecer aqui novamente pra me despedir. Vou fazer isso no decorrer, mas já adianta aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que você tá achando dos meus vídeos, certo? E fique com Deus e até a próxima. Um beijo. Oi, amigas. Então vamos dar continuidade, né, ao vídeo. E me perdoem se ouvirem algum barulho, porque aqui não tem condições, né? Tem sempre um barulhinho de um cachorro latindo, um galo cantando, um passarinho assobiando, um ventiladorzinho rodando, né? Porque tá calor, vamos combinar. Então me perdoem se algum desses barulhos atrapalharem meu áudio, mas é inevitável. E dando continuidade, eu queria compartilhar aqui algo com vocês que eu percebi esses dias, né? E que talvez eu nunca tenha parado para conversar sobre isso com ninguém. É até estranho estar falando isso aqui agora, mas esse canal é muito novo, tem apenas um vídeo e um short postado, né? Mas eu queria falar sobre isso, sobre o meu processo na busca da minha identidade, né? Como eu falei anteriormente, foi um processo que eu vivi e eu queria falar sobre ele. Eu tô aproveitando esse espaço aqui para algo maior do que simplesmente compartilhar minha rotina, né? Eu senti que o Vida Sem Ensaio está se tornando um diário da minha vida, da minha vida real, né? E que é um lugar onde eu posso mostrar não apenas o que eu faço durante o meu dia, mas também quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto e as coisas que Deus tem trabalhado em minha vida, sabe? E eu falo assim, porque apesar de ser um canal meu e do meu esposo Edson, quem mais vai aparecer aqui pra vocês sou eu, certo? Ele é só em alguns momentos. Então, é curioso, sabe, pensar que eu tô abrindo meu coração pra pessoas que eu nem conheço. Mas que talvez seja justamente isso que torne tudo tão especial. Porque eu acredito que muitas pessoas carregam dúvidas, dores e questionamentos parecidos com os meus. Mas vamos deixar de enrolação e vamos lá, né? Porque eu quero conversar com vocês sobre uma fase da minha vida que começou ano passado e mudou muita coisa dentro de mim. Uma busca pela minha identidade. Uma busca para descobrir quem realmente eu sou. Durante muito tempo eu vivi buscando aprovação, buscando pertencimento, buscando validação. E o mais curioso é que por muitos anos eu nem percebi isso. Acredito que também muitas pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo processo que eu também não tenham percebido, e muitas pessoas que nem estejam passando por esse processo também não percebam que elas buscam por isso. Mas é que hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar que isso provavelmente começou lá na infância. Porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Eu sempre me senti um pouco diferente. Enquanto algumas pessoas pareciam se encaixar facilmente nos grupos, eu sempre tinha a sensação de estar do lado de fora. Eu era aquela menina que muitas vezes se sentia excluída.
a última a ser escolhida, a que ficava observando mais do que participando, a estranha, o patinho feio, porque não na infância, mas na adolescência, eu acho que muita gente passa por essa fase, né? De se sentir o patinho feio. Inclusive a questão do merecimento. Eu sempre achei que eu não merecia coisas que aconteciam comigo. E não eram coisas ruins, não. Eram coisas boas. Eu achava que eu não merecia aquilo. Era tão bom que eu achava... Eu não tinha esse merecimento. Eu achava que eu não merecia. Entendeu? E quando você cresce assim, cara, sem perceber, você começa a acreditar que precisa mudar para ser aceita. Então você tenta agradar, tenta se adaptar, tenta caber em lugares que talvez nunca tenham sido feitos para você. E foi assim durante muito tempo. Na adolescência, na faculdade, em alguns ambientes de trabalho, até que chegou um momento em que tudo deu um nó dentro da minha cabeça. E isso aconteceu de uma forma tão intensa, aliás, da forma mais intensa, em outubro do ano passado. Eu comecei a me questionar sobre muita coisa, sobre quem eu era, sobre o que realmente eu gostava, sobre quantas escolhas eram minhas e quantas tinham sido feitas apenas para agradar outras pessoas. E foi aí que começou o meu processo. Eu costumo chamar essa minha fase de modo caverna, porque eu precisei me recolher, eu precisava de silêncio, eu precisava pensar, eu precisava orar, precisava ler, precisava me ouvir. Eu precisei me afastar de muita coisa, de alguns ambientes e até de alguns parentes. Mas não era porque eu não amava essas pessoas. Não era porque eu estava ou estivesse com raiva. Era porque realmente eu precisava daquele tempo. Precisava daquele processo. Precisava entender quem eu era, sem o barulho das opiniões dos outros, das opiniões alheias. Gente, esse processo dói. Dói porque as pessoas estranham, dizem que você mudou, perguntam o que aconteceu. Nem sempre entendem. Mas quem está vivendo sabe que não está fugindo das pessoas. Ela está tentando se encontrar. E existe uma batalha muito grande dentro da mente. Porque junto com esse processo vem o medo de decepcionar as pessoas, o medo de não ser compreendida, o medo de perder relacionamento, o medo de ouvir que você mudou. E talvez seja por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre sermos fortes e corajosos. Não porque as pessoas de fé não sintam medo, mas porque existem processos que exigem coragem. E se encontrar é um deles, viu? Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja cair em si. Olhar para dentro e perceber que você se perdeu em algum momento da caminhada. Mas também é uma das coisas mais libertadoras. Porque foi justamente nesse período que Deus começou a me mostrar que a minha identidade não estava nas pessoas. Não estava na aprovação delas, não estava na validação delas, minha identidade estava nele. E eu também preciso falar sobre uma pessoa que foi muito importante durante tudo isso. Meu esposo Edson. Porque quando esse processo começou, eu nem sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que precisava mudar. E ele teve paciência, muita paciência. Até hoje ele tem, porque meu processo ainda não acabou, viu? Tem dias e dias. Ele teve muita paciência, ele teve respeito quando eu precisei de espaço. Ele teve compreensão quando eu mesma não consegui explicar o que estava sentindo. Ele não tentou acelerar meu processo, não tentou me pressionar. Ele simplesmente esteve ali. E hoje eu percebo que isso é uma das formas mais bonitas de amor. Porque nem todo mundo entende, nem todo mundo permanece, nem todo mundo aguenta caminhar ao lado de alguém que está passando por uma transformação tão profunda.
mas ele permaneceu. Foi parceiro, foi apoio, foi abrigo em muitos momentos. E olhando para trás, eu consigo enxergar o cuidado de Deus através da vida dele. Hoje eu entendo um pouco mais o que a Bíblia fala sobre casamento. Um pouco mais não, hoje eu entendo, porque antes eu não entendia. Eu tinha uma visão totalmente errada. E hoje eu tenho uma visão correta. E muitas pessoas me julgam, viu? Talvez porque não tenham a mesma visão que eu, não tenham o mesmo entendimento que hoje eu tenho, que eu busquei ter. Mas isso é para outra história. O casamento não é apenas sobre compartilhar bons momentos, é sobre caminhar junto, é sobre permanecer, é sobre apoiar o outro, até mesmo em processos que você não consegue compreender completamente. E eu sou muito grata a Deus por isso. Outra coisa que me marcou muito nessa fase foi a leitura. E o que é engraçado é que durante anos eu dizia que não gostava de ler. E hoje eu percebo que talvez eu nunca tivesse me dado a oportunidade de descobrir isso. Foi nesse período que eu comecei a ler mais, acreditam? E aqui eu vou citar alguns livros que me ajudaram bastante. A Bíblia, o principal de todos eles. Gente, se você não conhece a Bíblia, se você não lê a Bíblia, leia. Leia porque a Bíblia é vida. Todos os ensinamentos da vida estão ali. Tudo que você precisa está ali. A Bíblia que eu utilizo é a Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. É uma Bíblia de estudo. Quem me deu foi meu avô Duda. E eu costumo dizer que esse foi o presente físico, né? Foi o melhor de todos os presentes que ele me deu. Ele me deu realmente vida. A vida foi o que ele me deu, a vida, através da Bíblia. Foi o melhor de todos os presentes. Ele me trouxe a vida quando me deu essa Bíblia. Porque foi através dela que eu me descobri de verdade. Eu aprendi e aprendo muita coisa. Também fiz leitura de alguns devocionais, que foi o Café com Deus Pai, A Vida é Bela e o devocional Mulheres, da Viviane Martinello. Mas nenhum deles substitui a Bíblia, certo? Teve um livro também que eu li, que fala muito sobre a questão emocional, né? Que é O Poder da Esperança. E depois tiveram outros livros que foram chegando depois e, obviamente, depois eu venho falar sobre algum deles aqui. Mas cada um deles contribuiu um pouco nessa minha caminhada. Cada um deles me ajudou a refletir, a enxergar as coisas que eu não enxergava e a continuar seguindo em frente. E eu descobri algo muito importante. É que às vezes a gente acredita que não gosta de alguma coisa, mas na verdade nunca teve espaço para descobrir quem realmente é, o que realmente gostava. E talvez seja justamente isso que acontece quando começamos a nos conhecer de verdade. A gente para de viver a vida que esperavam da gente e começa a viver a vida que Deus sonhou para nós. E eu ainda estou nesse processo, viu? Ainda estou aprendendo. Ainda estou descobrindo muitas coisas. Mas uma coisa eu já sei. Não vale a pena perder a própria identidade para ganhar a aprovação das pessoas. Porque a aprovação das pessoas muda, mas Deus não muda. E quando entendemos quem somos nele, encontramos uma paz que não depende da opinião de ninguém. E se você gostou desse vídeo, dessa conversa, desse momento de reflexão e de conhecer um pouco da minha história, deixe seu like e se inscreva no canal. E me conte aqui nos comentários, você já passou por algo conhecido? Ou existe algum assunto que você gostaria que eu trouxesse por aqui para reflexão? Porque teremos esse momento, eu já falei com vocês sobre isso. E se você não gostar de comentar, tudo bem, não tem problema nenhum, é direito seu. Mas só me diga pelo menos de onde você está me assistindo, eu vou adorar saber. Espero que saber um pouco da minha história ajude vocês a se descobrir ou a buscar se descobrir ou se redescobrir, a buscar a sua identidade verdadeira. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.